Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Ciências e hoje nós estaremos fechando o capítulo 2 e estaremos falando sobre políticas públicas para a saúde coletiva e alguns subtópicos correlacionados ainda a esse capítulo. A página 56 trará algumas informações fundamentais para nós a respeito de políticas públicas para a saúde coletiva. Essa temática me faz lembrar de um diálogo que nós tivemos com duas enfermeiras, professoras universitárias, e elas falavam da importância das políticas públicas voltadas para a saúde. Quando falamos de políticas públicas, sempre nós teremos um olhar para as decisões coletivas e até mesmo decisões governamentais. As ideias, os princípios informativos, conforme a visão da sociedade, de todo o público voltado para a saúde. E lembro que na fala destas duas profissionais da área da saúde, elas relataram a respeito da UPA e a respeito da SAMU como sendo dois grandes benefícios das políticas públicas voltadas aí para a saúde coletiva. Então, quando falamos políticas públicas, devemos lembrar de benefícios voltados através de ações de medidas coletivas para o bem de todos. E aí o nosso livro trará algumas informações básicas. Algumas decisões coletivas ou governamentais podem auxiliar na promoção da saúde e de uma população e podem ser tomadas em vários níveis, como em uma comunidade, cidade, estado ou país. Essas medidas envolvem políticas públicas de saúde baseadas em indicadores de saúde. Além disso, o desempenho dessas políticas pode ser verificado pela comparação dos valores dos indicadores de saúde antes e após a sua implementação. Outra maneira de estudar medidas coletivas ou políticas públicas para a promoção da saúde é observar medidas que foram tomadas em outras cidades, estados ou países. Caso o problema encontrado nos dois locais seja semelhante, a medida pode ser adaptada para a realidade local e aplicada. E aí nós teremos a continuidade do texto falando para nós alguns agravantes correlacionados a ações que devem ser tomadas, como de fato um olhar das políticas públicas para a saúde coletiva. Dentre alguns problemas básicos, nós deveremos tomarmos muito cuidado com o que chamamos de lixo, e aí corresponde ao local em que há um descarte do lixo e ele poderá trazer contaminação para as pessoas em todos os sentidos. Lembrando que quando falamos de lixo, nós poderemos associarmos resíduos que não têm serventia e poderá trazer danos, sendo ele encontrado no estado sólido, líquido ou gasoso. E as políticas públicas, quando associam a ações voltadas para o cuidado do lixo, nós teremos aí benefícios bem voltados para a população. E é um dado bem interessante: cidades, estados, países, quando investem em saneamento básico, e o saneamento básico terá um cuidado específico com o tratamento da água, o escoamento da água pluvial, da chuva, o descarte do lixo, nós perceberemos quando há investimento adequado, haverá um desenvolvimento da localidade e em cada 4 mortes nós teríamos apenas uma. Isso nos indica que locais que não há o saneamento básico, teremos aí um grau de mortalidade elevado, um índice de mortalidade elevado, porque quando há saneamento básico, a qualidade de vida torna-se mais adequada para o aumento da expectativa de vida das pessoas. Continuando, percebemos também que o texto irá falar para nós sobre lazer, e aí nós teremos um olhar específico. Por que o lazer? O lazer passa a ser aquele momento em que as pessoas elas acabam tirando a atenção do seu dia a dia, elas esquecem um pouco das situações, das demandas, da correria do dia a dia, o que poderá causar doenças mentais, como por exemplo depressão e até mesmo transtorno de ansiedade. O lazer passa a ser um momento prazeroso, em que a pessoa passa ao lado de pessoas do seu dia a dia, um convívio diferenciado, um momento para
restabelecer e restabelecer as forças para continuar dando aí as suas ações nos locais devidos. Então percebemos que de fato as políticas públicas também ligadas à saúde coletiva têm um olhar importante para a questão do lazer. E quando falamos do lazer, perceberemos que haverá uma ação direta das pessoas buscando um aspecto mental, uma saúde mental adequada. E aí temos praças, parques que passam a serem fundamentais para o desenvolvimento do lazer. Dando continuidade, percebemos aí nas imagens, aí nós temos estímulo à prática de esporte, é uma das atitudes que pode ser tomadas pelo governo para promover a saúde da população. Nós, aí no 7º ano, deveremos perceber que atividades físicas, o andar de bicicleta, uma caminhada, uma natação, passa a ser fundamental para a nossa saúde, tanto a saúde física como a saúde mental. Quando observamos a segunda imagem, na atividade de lazer, em parques, e aí mostra aquele momento de restabelecer de fato as forças. Na página seguinte iremos notar um ponto que nós já descrevemos nesse capítulo, que corresponde à alimentação equilibrada. Notemos que quando falamos de saúde, estaremos associando também a alimentação, e a alimentação equilibrada e a alimentação adequada. Então, uma alimentação adequada que nos possa dar, de certa maneira, um desenvolvimento físico adequado e que tenhamos a proteína, os lipídios adequados no nosso organismo, nem em exagero e nem também em carência do nosso organismo, assim como as vitaminas necessárias. A fiscalização de alimentos comercializados, serviços em restaurante e outros estabelecimentos também é um dever do governo. Aqui há algo interessante para que os locais públicos vendam produtos adequados para serem consumidos pela população. Muitas das vezes, pessoas de má fé acabam vendendo e até mesmo passando adiante produtos que não têm que não estão de maneira adequados para serem passados. E quando assim ocorre, nós poderemos observar que através da alimentação alguns danos de saúde poderão ocorrer, como por exemplo, doenças correlacionadas à presença de micro-organismos, bactérias, poderá trazer transtornos. Em alguns casos, as doenças elas poderão ser relacionadas por intoxicações alimentares. No Brasil também é obrigação do governo oferecer cobertura de saúde para que as pessoas possam receber cuidados médicos para a manutenção, para a recuperação da saúde. Com dinheiro proveniente do pagamento de impostos, é mantido o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, quando vocês ouviram falar aí do SUS, Sistema Único de Saúde, passa a ser uma rede que tem hospitais, clínicas e outras estruturas que atendem gratuitamente qualquer cidadão brasileiro. Sua gestão envolve a União, os estados e o município. O SUS oferece desde o atendimento mais básico, como a verificação do ritmo cardíaco ou da pressão arterial do indivíduo, até procedimentos mais complexos, como, por exemplo, o transplante de órgãos, tratamento de câncer. Assim, esse sistema procura fornecer atenção integral à saúde da população. Então, SUS, Sistema Único de Saúde no Brasil. E aí vem para nós, você sabia, políticas que permitem a inclusão de pessoas com deficiência e garante seu acesso a serviços e a bens também tem importância para a saúde coletiva? A acessibilidade, por exemplo, é um conjunto de medidas que visa garantir o acesso seguro e autônomo de pessoas com diferentes tipos de deficiências a espaços, transportes, meio de comunicação e outros. Pessoas com diferentes tipos de deficiência são capazes de realizar plenamente diversos trabalhos e a sua inclusão na sociedade deve ser estimulada e promovida pelo governo. Essas atividades podem contribuir muito para a saúde mental e social das pessoas com deficiência. E aqui temos uma imagem mostrando uma pessoa, um cadeirante, adentrando em um ônibus através do elevador de acesso. Continuando, vemos lá, tratamento de água e de esgoto. Quando nós falamos de saneamento básico, olha aí, uma atitude fundamental, tratamento da água e tratamento do esgoto.
aqui nos leva a entender que nem toda a água que é consumida no Brasil passa a ser considerada água potável ou água pronta para ser consumida pela população. Principalmente na região norte do Brasil, onde há maior quantidade de recursos hídricos, há uma carência grande do tratamento da água, tornando esta possível para a população. Além do tratamento da água, nós temos o tratamento do esgoto, que também é chamado tratamento de efluentes. Efluentes, observe só, tratamento de esgoto ou tratamento de efluentes. Tende a ser mais complexo que o da água. Uma das razões é que existem diversos tipos de esgoto, como produzidos nos banheiros, que contém fezes e urina, chamado de esgoto sanitário, ou o produzido em fábricas, que contém uma grande diversidade de materiais que variam de acordo com a atividade local que o produziu, podendo inclusive conter materiais tóxicos. Os esgotos devem ser tratados para que sejam devolvidos a corpos de água, sem gerar degradação na natureza. E aí vem uma palavrinha em destaque para nós. Olhem só. Se um esgoto for liberado em um corpo de água sem tratamento, pode facilitar a transmissão de doenças e poluí-lo, causando efeitos como a eutrofixação, em que, em razão da quantidade excessiva de nutrientes, principalmente nitrogênio e de fósforo, a proliferação excessiva de algas e de cianobactérias nos corpos de água. Com o passar do tempo, devido ao impedimento à passagem de luz solar necessária à fotossíntese e ao consumo excessivo do gás oxigênio, a eutrofixação pode causar a morte da maioria dos seres vivos desse local. Aqui a imagem vai mostrar para nós o que basicamente ocorre. Então, é a eutrofização, em que a quantidade excessiva de nutrientes, nesse caso nitrogênio e fósforo, faz com que haja um aumento de algas e cianobactérias, micro-organismos que obtêm energia por meio do processo da fotossíntese. E aí nós teremos uma descrição básica da ausência, da falta do saneamento básico, do tratamento do esgoto. Olha, uma atividade aí para nós. Nós não pararemos aqui porque nós temos mais uma temática: vacinação. Lembram aí do momento de vocês de irem até os postos de saúde para tomar as vossas vacinas? Quanto choro, quantos momentos de medo, de tensão. Mas as vacinas têm lá para nós um papel fundamental, nos possibilitando um desenvolvimento saudável. Vê aí o sistema imunitário, ou imune, que é responsável por identificar e por eliminar corpos estranhos ao nosso organismo, ou seja, que não foram produzidos por ele. Eles podem ser vírus, bactérias, órgãos transplantados. O sistema imunitário apresenta dois tipos de resposta a esses agentes invasores: a inespecífica e a específica. Então vamos lá. Quais são esses agentes? A inespecífica e a específica. Quando falamos da inespecífica, tem diversos mecanismos comuns para todos os corpos estranhos, que envolve a ação de algumas células específicas e até mesmo alterações fisiológicas. Nós iremos observar que, nesse caso, os corpos estranhos são diretamente destruídos, sem a necessidade de desencadear uma resposta específica. Já quando falamos a respeito da resposta específica, percebemos que ela inclui a produção de anticorpos, uma classe de proteínas que causa a destruição ou a inativação de corpos estranhos. Há diversos tipos de anticorpos, sendo que cada um deles combate um tipo específico de corpo estranho, devido ao tempo necessário para as células identificarem o corpo estranho e produzirem anticorpos. A resposta específica leva alguns dias para ser efetivada e nesse tempo a pessoa pode ter complicações de saúde até
falecer em razão da doença. Aí entra a vacina. Na vacinação, partes de micro-organismos causadores de doenças ou micro-organismos atenuados, enfraquecidos, são injetados na corrente sanguínea de uma pessoa. Eles são incapazes de ocasionar doença, mas ativam o sistema imunitário que produz anticorpos contra os seres, micro-organismos voltados para o desenvolvimento da doença em si. Então a vacinação passa a ser importante no contexto do lançamento desses anticorpos para que o organismo passe a desenvolver os anticorpos necessários para a retirada do vírus e tornar a pessoa imune. Então, o propósito da vacinação passa a estar correlacionada ao que nós chamamos de desenvolvimento imune das pessoas. Lembrando que a vacinação é considerada uma medida de saúde coletiva, já que, ao imunizar uma pessoa, impede-se o desenvolvimento de agentes patológicos em seu organismo, diminuindo a incidência de casos de doenças. Nesse caso, diminuindo a possibilidade de contaminação de uma pessoa passar o vírus ou a bactéria para demais pessoas. E dando um zoom, perceberemos que a vacinação é um método preventivo para impedir o aparecimento de doenças. Então, vacinação, método preventivo. É necessário estar atento ao calendário de vacinação e às condições necessárias para ser vacinado. Essa atitude beneficia tanto a saúde individual como a saúde coletiva das pessoas. E aí vem tecnologia, indicadores ambientais e qualidade de vida. Desenvolvimento tecnológico mudou profundamente a capacidade das pessoas interferirem no ambiente, modificando. Tais modificações em diversos casos também tiveram impactos tanto positivos como negativos na saúde da população. E aí o IBGE vai trazer um dado. Em 1900, a expectativa de vida no Brasil era de 33,7 anos, tendo aumentado para 75,4 anos em 2014. Voltando aí, tecnologia, benefício à população. De outro lado, qualidade de vida, expectativa de vida do brasileiro no início do século XX ou final do século XIX, a média de vida do povo brasileiro era 33 anos,7. Já em 2014, 75,4. Olha como houve um desenvolvimento na qualidade de vida da população brasileira. Com isso, nós teremos alguns dados fundamentais. Aumento da população na terceira fase, a idade aí correspondente à terceira idade, onde que teremos um grande aumento das pessoas. Também nós iremos observar que aqui traz algo importante relacionado à higiene simples. Nesse contexto, nós temos aí voltados para aparelhos médicos que devem ser esterilizados, o que leva-nos a entender a diminuição de muitas mortes, que muitas das vezes elas ocorriam até mesmo correlacionados a locais públicos de saúde. Sobre qualidade de vida, nós teremos que associar com a geografia e lembrarmos que o IDH, a qualidade de vida das pessoas, elas irão estar associadas basicamente à saúde. E aí vem o ambiente de trabalho, que passa a trazer as características específicas da saúde das pessoas em si. Lembrando, mais uma vez, que a qualidade de vida está correlacionado a basicamente a nossa alimentação. Daí, notemos que a tecnologia associa de fato a qualidade de vida. Nós temos alguns tablets, smartphones, associados a condições de saúde e até mesmo ambientes que auxiliam a tomada de decisões referente aos aspectos que envolvem a qualidade de vida. Tecnologia voltado aí para beneficiar as pessoas no que trata especificamente de uma qualidade de vida mais adequada para a população. Dando uma parada aqui, esperamos que esse momento explicativo tenha dado para vocês um olhar diferenciado para essa temática, uma pausa para o nosso desenvolvimento de atividades. Galerinha, um forte abraço a todos. Valeu!